Olá, está no ar mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Compondo a nossa banca, a representante do IPAM e sua conselheira, doutora Viviane Nóbrega Maldonado, é juíza de Direito do Fórum Regional de Santo Amaro e também assessora da Associação Paulista dos Magistrados. Hoje conosco, o nosso entrevistado é Ricardo Dalpisol. Dr. Ricardo, ele é juiz de Direito titular da 2ª Vara do Fórum Regional de Santo Amaro, é graduado em Direito pela USP e mestrando em Direito Comparado pela Universidade de Sanford, no Alabama, Estados Unidos, e é mestrando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo conosco. É um prazer, igualmente, da minha parte. Agradeço enormemente o convite que me foi feito, sobretudo para falar de um tema que me é tão caro, que é a base do meu mestrado, tanto em Sanford quanto aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Por falar do tema, é reparação e punição na responsabilidade civil. Para introduzir o tema, doutor, um preâmbulo geral sobre responsabilidade civil. Como podemos definir responsabilidade civil? Bem, a responsabilidade civil é um dos ramos do direito civil, né? É um dos ramos que cuida justamente da reparação dos danos quando ocorre um ato lícito ou ilícito que causa danos, né? Neste momento surge para a vítima a pretensão de ressarcimento, o direito à indenização. Acho que seria interessante o senhor complementar, porque muitas vezes as pessoas acabam perguntando nas situações coloquiais, assim, mas realmente, por exemplo, num acidente de carro, eu bati, mas eu não quis bater. Nesse caso, como fica? Há necessidade da intenção ou não? Quer dizer, num sentido geral, de onde vem especificamente a obrigação? De qual aspecto? Já que muitas vezes nós realmente não desejamos ter provocado aquele ato. De fato, nem sempre o dever de indenizar vai vir do dolo, efetivamente, da vontade de cometer o ato ilícito. Por vezes, a obrigação de indenizar vem de culpa, né? O agente age de forma negligente, ou com imperícia, ou com imprudência, causa o dano e mesmo assim fica obrigado a indenizar. E até em certas circunstâncias, naquilo que nós chamamos de responsabilidade objetiva, o agente fica obrigado, o ofensor fica obrigado a indenizar, mesmo não tendo nem dolo e nem culpa. Né? Essa relação, doutor, entre reparação e punição na responsabilidade civil, existem os dois segmentos? Numa responsabilidade civil, ela demanda reparação e punição ou uma coisa ou outra? Pois bem, a função primeira, digamos assim, a função primordial da responsabilidade civil sempre foi reparar o dano, né? Então, a partir do momento em que a vítima sofre o dano, surgiria o direito dela ser indenizada, tanto daquilo que ela imediatamente perdeu, aquilo que nós chamamos de danos emergentes, quanto daquilo que ela deixou de lucrar em virtude do ilícito, são os chamados lucros cessantes, né? E, por vezes, até mesmo a compensação de um eventual sofrimento, de uma eventual angústia, que é o que nós chamamos de dano moral. Então, assim, a função primeira da responsabilidade civil, primordial, seria justamente restabelecer o estado anterior da vítima, dar a ela o que ela perdeu, compensar o sofrimento, dar a ela o que ela deixou de lucrar. Essa seria a função, digamos, primordial. A questão que se coloca é justamente se essa deve ser a única função da responsabilidade civil. Se além desta função apenas reparatória, ela não deveria ter também uma função punitiva e preventiva. Punitiva no sentido de punir as condutas inadequadas que nós não gostaríamos que se repetissem em sociedade. E preventiva no sentido de através da punição, impedir que essas condutas sejam reiteradas. Então, a questão que se coloca é exatamente esta. Apenas a reparação, como era o nosso modelo anterior, digamos assim, ou, além de reparar, também punir para justamente prevenir e impedir a reiteração dessas condutas indesejadas. Quando a gente fala desses prejuízos materiais, morais ou
lucros cessantes, logicamente a gente está imaginando uma indenização pecuniária, né? Então o juiz, no caso concreto, ele vai calcular esses parâmetros no sentido de aferir qual a quantia necessária para que a pessoa se restabeleça daquela situação da qual foi vítima. Quando o senhor menciona o efeito punitivo e o efeito preventivo, o senhor também está falando em quantias pecuniárias ou há algum outro modelo no sentido de se implementar esse segundo caráter, ou segundo e terceiro aspectos diferenciadores da própria reparação? Eu estaria falando ainda em obrigação pecuniária, obrigação de pagamento. Seria sobretudo através da indenização. A indenização ostentaria um caráter punitivo pelo seu valor e obrigaria a parte a, digamos, alterar sua conduta. Agora, fala-se muito hoje em dia, a professora Tereza Ancona Lopes, lá da USP, ela fala bastante de uma função preventiva que vem não através da indenização, não através da punição pela indenização, mas uma prevenção que ela chama de ex ante, ou seja, anterior ao fato. Então, o juiz, através de tutelas preventivas, através de tutelas inibitórias, de obrigações de fazer e não fazer, poderia dar comandos para a parte justamente no sentido de evitar a ocorrência do dano, prevenir a ocorrência do dano antes mesmo dele ocorrer. Então existe essa vertente. Nós poderíamos falar de uma prevenção ex ante, que seria esta através das tutelas inibitórias que impediria o dano de ocorrer, e poderíamos falar também de uma prevenção ex post, no sentido de, através da punição, educar para que não se repita. Né? Então haveria essas duas vertentes. Nesse contexto de punição, doutor, aqui pelo seu currículo, o senhor é mestrando numa universidade norte-americana. E percebemos através da mídia que essas situações indenizatórias, principalmente no direito norte-americano, isso acaba redundando em indenizações de uma grande monta. Né? E aqui no Brasil não se tem notícias assim de algo paralelo. Com essa sua experiência internacional, existe alguma diferença de tratamento nessa matéria entre o direito pátrio e o direito americano? Com certeza. No direito americano existe uma figura que é a dos punitive damages, ou seja, a indenização punitiva. O juiz americano ele tem a prerrogativa de, além de estabelecer uma indenização pelos danos materiais, pelos danos morais, ele pode fixar uma terceira parcela que tem função exclusivamente punitiva e preventiva, que são justamente esses punitive damages. E são justamente essas as indenizações que são, digamos, mais elevadas. Então são conhecidos os casos, por exemplo, da senhora idosa que derramou café quente no próprio colo e recebeu 2,8 milhões de dólares nos Estados Unidos. Ou de um indivíduo que adquiriu um carro de uma determinada marca e descobriu que antes mesmo da venda ele havia sido repintado. O dano material era de 4 mil dólares, no entanto, a indenização foi de 4 milhões de dólares. Então, esses casos, e existem até outros mais, digamos, mais absurdos, entre aspas, como o de um segurado, que simplesmente pelo fato de a seguradora ter induzido ele a não celebrar um acordo, e isso gerou para ele um prejuízo posteriormente, a indenização foi fixada em 145 milhões de dólares. Então, esses casos realmente causam estranheza. Há um movimento hoje na jurisprudência americana, sobretudo partindo da Suprema Corte, no sentido de tentar limitar esses valores e estabelecer parâmetros mais seguros e mais previsíveis, não só para as partes, mas também para os tribunais inferiores. Né? No Brasil nós não temos essa figura dos punitive damages. Né? O juiz brasileiro ele pode fixar danos materiais e danos morais. Né? No que diz respeito aos danos materiais, eles serão apenas aqueles efetivamente sofridos pela parte. Né? Sejam os danos emergentes, o valor necessário para um conserto de um veículo,
ou o valor que a vítima gastou com remédios, por exemplo, sejam os lucros cessantes, aquilo que ela deixou de ganhar. Mas jamais, no caso dos danos materiais apenas, o juiz poderia introduzir uma função punitiva em relação aos danos materiais. Em relação aos danos morais, a jurisprudência vem caminhando no sentido de também atribuir certa função punitiva aos danos morais, mesmo aqui no Brasil. Estamos encerrando esse nosso primeiro bloco. Dentro de instantes retornaremos com Diálogos de Justiça. Fique conosco. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim e vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Olá, o programa Diálogos de Justiça segue no seu segundo bloco. Hoje conosco o Dr. Ricardo Dalpisol, abordando o tema reparação e punição na responsabilidade civil. A doutora Viviane, acho que tinha uma questão a colocar. Isso. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da fixação das indenizações, tomando por base a capacidade daquele que provocou o dano. Eu me lembro, só fazendo um parênteses, que muitos anos atrás, o Michael Jackson, quando esteve no Brasil, parece que um dos carros lá da comitiva lá dele atropelou um adolescente. E não houve nada tão mais grave. Enfim, o menino acho que ficou alguns dias no hospital e depois foi liberado. Porém, foi feito um acordo milionário em razão do fato de que era o Michael Jackson. Aí, veja bem, como o senhor colocou que o pressuposto principal é a própria reparação, vamos imaginar o seguinte: se ele tivesse sido atropelado por uma pessoa desprovida de posses, o dano dele seria rigorosamente o mesmo, ele ficaria X dias no hospital. Então, não parece que seria um pouco estranho, vamos dizer, que se crie, sob o ponto de vista da vítima, soluções tão diferentes a depender daquele que causou o dano? E só complementando, eu digo mais, se é eventualmente para pesar no bolso daquele que efetivamente causou o dano, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica dentro dessas relações do consumo e tudo mais, não seria mais razoável se imaginar que esse valor majorado tivesse uma outra destinação que não aquela própria vítima que, por exemplo, ficou impossibilitada das suas atividades por um período muito curto? Tá. Em relação à primeira situação, eu acho necessário fazer mais uma vez a distinção. No que diz respeito aos danos materiais, danos emergentes e lucros cessantes, realmente a medida da indenização será apenas o próprio dano. O potencial econômico do ofensor, a capacidade econômica financeira do ofensor não pode de forma alguma ser levada em conta na apuração dos danos materiais. No que diz respeito aos danos morais, considerando que eles teriam também, mesmo aqui no Brasil, uma função além de compensatória, no sentido de compensar o sofrimento da vítima, teriam também uma função punitiva e preventiva,
me parece essencial que a capacidade econômico-financeira do ofensor seja levada em conta para a fixação da indenização por dano moral. Porque, do contrário, fixar a mesma indenização para uma pessoa sem posses e fixar a mesma indenização para uma grande empresa não teria o mesmo efeito nem punitivo, porque não pesaria no bolso da grande empresa, quanto menos preventivo, porque ela não alteraria a sua conduta no futuro. Né? O que eu acho errado é levar em conta a capacidade econômico-financeira da vítima na fixação do dano moral. Isso eu acho equivocado. Eu vi alguns julgados nesse sentido e não me parece que faça sentido fixar um valor A para uma pessoa sem posses e um valor B para uma pessoa com posses, simplesmente porque um vai entender aquilo como um enriquecimento, o outro vai ficar satisfeito com aquele valor menor. Isso não me parece adequado. Então, mas ainda insistindo um pouquinho, né, nessa questão, porque dessa maneira as pessoas pensariam assim, bom, se eu tiver que ser atropelado, que eu seja atropelado por uma pessoa que esteja com um carro de luxo ao invés de um carrinho popular, porque o juiz, na hipótese, vai fixar uma indenização maior, quando o dano moral, inclusive, será rigorosamente o mesmo. Então, dentro de uma, vamos dizer assim, uma doutrina ainda em construção, eu até reitero assim, a pergunta, será que não haveria uma terceira possibilidade no sentido de se estabelecer que aquele ofensor pudesse destinar, em razão daquela condenação, parte então dos seus recursos financeiros para uma outra circunstância que não seja a vítima, que a vítima se estima, sob o ponto de vista dela própria, qual seria o dano moral, independentemente da capacidade econômica daquele que acabou provocando o dano. Eu concordo. Em alguns estados americanos existe esta repartição no que diz respeito aos punitive damages entre a vítima e um fundo público ou para o próprio governo. Existe essa repartição em alguns dos estados americanos. Em outros estados, o valor arrecadado a título de punitive damages vai totalmente para a vítima. Aqui no Brasil, me parece um pouco complicado fazer isso por falta de uma disposição legislativa expressa. Eu acho que isso pressuporia no Brasil uma intervenção legislativa autorizando o juiz a tomar esse tipo de providência, no sentido de destinar parte da indenização para a vítima e parte para um fundo público. Mas eu acho que seria bastante saudável. Estamos encerrando esse nosso segundo bloco. Dentro de instantes voltaremos com o Dr. Ricardo Dalpisol, abordando reparação e punição na responsabilidade civil. Fique conosco, dentro de instantes retornaremos. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. Estamos
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça. Uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje abordando o tema reparação e punição na responsabilidade civil, conosco o juiz de direito titular da 2ª Vara Civil do Fórum Regional de Santo Amaro, Dr. Ricardo Dalpisol. Dando sequência à nossa entrevista, doutor, o dano material, ele é um dano quantificável, se chega a um determinado valor. Em relação ao dano moral, é algo um tanto abstrato. Eu quero crer que seja até um problema para o juiz acabar quantificando quanto vale um dano moral. O juiz dispõe de quais critérios para se chegar nesse valor? De fato, eu acho que este é uma das principais dificuldades que nós temos hoje em dia no fórum, a quantificação do dano moral. Eu lembro que o professor Antônio Junqueira de Azevedo, titular da São Francisco, recentemente falecido, ele dizia que esse foi o grande tema da década de 90 e que as pessoas só pararam de falar nele porque se cansaram, mas não que tenham chegado a qualquer resposta. Eu acho que para a resposta a essa questão nós precisamos justamente voltar ao pressuposto, à questão primordial. Para que serve a indenização por dano moral? Se nós partirmos do pressuposto de que ela é compensatória, punitiva e preventiva, que é o entendimento que vem sendo adotado nos tribunais, me parece que vários fatores precisariam ser considerados. Primeiro, a gravidade em si da conduta, né? A gravidade em si da conduta, o sofrimento, a angústia da vítima, que são fatores ligados à compensação, né? Então, compensar o sofrimento, compensar a angústia da vítima, mas também há os aspectos relacionados ao ofensor, à conduta, que devem ser levados em conta justamente porque a indenização deve ser punitiva e preventiva. Então, como dito antes, a capacidade econômico-financeira do ofensor, né, precisa ser levado em conta, do contrário não terá efeitos. O bem jurídico lesado, é evidente que a vida, a integridade corporal são bens jurídicos mais valiosos, por exemplo, do que a honra ou do que o patrimônio, né? A própria questão do enriquecimento sem causa, que me parece que no Brasil funciona como um teto, como um limite, né? Então ela pode ser punitiva até um determinado ponto. Senão cairia naquelas situações que o senhor mencionou, né? Um simples café pode gerar a pessoa a resolver a própria vida e das próximas gerações, né? Um cafezinho. Essa é uma diferença bastante substancial entre o direito americano e o direito brasileiro. No direito americano, a questão do enriquecimento sem causa da vítima passa ao largo da fixação da indenização, dos punitive damages, por exemplo. O juiz ou o júri, em determinados casos, não levam em conta esse fator. Não pensam nisso, eles pensam apenas no valor que é necessário para punir e impedir a reiteração da conduta, apenas isso. Aqui no Brasil nós sopesamos todos esses elementos, né, e tentamos impedir, punir o ofensor, mas também impedir o enriquecimento sem causa da vítima. Né. Deve ser levado em conta também, por exemplo, é a primeira vez que o ofensor está fazendo aquilo, ou ele faz aquilo de forma rotineira, né? A conduta foi reiterada, né? ou é apenas a primeira vez. A conduta foi dolosa, né? Como nós comentamos no início, ela foi dolosa. O agente fez aquilo com vontade de causar o dano, sabendo que estava causando dano, ou foi meramente culposa, no sentido de que agiu com negligência, imprudência e imperícia? Esses eu acho que são os elementos que, sopesados, né, e orientados pela proporcionalidade, devem ser levados em conta e sopesados para a fixação do dano moral. Eu comentaria só o seguinte, também do ponto de vista da vítima, né? O senhor considera que circunstâncias pessoais bem específicas possam ser levadas em conta? Por exemplo, a idade da vítima, ou enfim, talvez um
uma determinada localização de profissão, se a pessoa depende, por exemplo, da destreza das mãos ou da própria imagem? O senhor considera que essas circunstâncias pessoais possam ser levadas em conta? Sim, com certeza. Em determinadas circunstâncias, o dano praticado contra um idoso ou contra uma criança, pessoas que não podem se defender ou não têm condições de se defender, acaba sendo mais grave. Entra no aspecto da gravidade da conduta que deve ser sopesado. Questões como a profissão da vítima devem ser levadas em conta não só pela questão da gravidade, mas também, por exemplo, pelo ângulo do dano material, dos lucros cessantes que a parte pode deixar de ter. Estamos chegando ao final do Diálogos de Justiça. Eu queria aqui imensamente agradecer a presença da doutora Viviane Nóbrega Maldonado, conselheira do IPAM, assessora da presidência da APAMAGES. Inclusive, lhe faço portadora de um abraço ao doutor Jaime, presidente da APAMAGES. Muito obrigado pela sua presença, Eu que agradeço, doutora. Temos sempre a agradecer essa parceria que tem sido bastante elucidativa, as pessoas adoram o programa, enfim, tem sido muito bom. Sem dúvida alguma. Queria agradecer também aqui a presença do Dr. Ricardo Dalpisol, uma entrevista tremendamente esclarecedora, e queria aqui até deixar um convite no ar, doutor, para umas próximas oportunidades, contar com a sua presença aqui no nosso programa. Já está aceito. Faltou falar muita coisa, porque eu não conversei tem com o dúvida. Dr. Ricardo, ele tinha outros tópicos para abordar, o assunto é interessante, fica já o nosso convite. Mas com certeza então. ficará para uma nova edição. Obrigado pelo convite. Muito agradecido, doutor. Obrigado. Encerrando o programa, gostaria também de agradecer a você, telespectador, pela audiência a nós até esse momento. Continue conosco, fique com a nossa programação e até o próximo Diálogos de Justiça. Até lá.